Na verdade, Marcos, desde o início do decreto da governadora do estado, no dia 17 de março, suspendendo as atividades por 15 dias, e conversando com autoridades do sistema educacional em Natal, então nós fomos perceber que este decreto, muito provavelmente, não ficaria nestes 15 dias. O fato é que ele está para expirar, mas as perspectivas são que ele será procrastinado, né, adiado por mais 30 dias. E a gente sabe que as coisas, do ponto de vista do tempo, ainda são muito obscuras. Então, por isso que nós temos que nos preparar, e desde o dia 17 de março o Colégio Diocesano está conversando com os coordenadores, com a equipe da direção e com alguns técnicos, né, salvaguardando todas as medidas de segurança próprias para o momento. Então, também atendendo a pedidos e a solicitações de pais que nos perguntam como será esse processo, como ficará o colégio, como ficarão as nossas crianças nesse período. E então nós começamos a pensar uma forma de promover a educação à distância. De fato, nós temos tecnologias, né? Nós temos os meios possíveis para essa nova modalidade de ensino. Claro que a coisa foi com as pressas, com muita surpresa, mas nós também nos pautamos por um documento, uma nota de orientação normativa e de procedimentos do Conselho Estadual de Educação, que emitiu essa nota no dia 19 de março, que exatamente versa sobre como os colégios devem proceder nesse período de suspensão das aulas. Eu vou ler aqui 2 parágrafos, o 3º e o 5º, porque diz respeito de uma maneira especial às escolas. Então, esse documento é uma nota de orientação normativa e de procedimentos do Conselho Estadual de Educação. Aí vamos ver aqui o que diz o número 3 desta nota. As instituições vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte deverão observar no que couber as instruções e normas emitidas pelas autoridades e poderes constituídos a respeito da excepcionalidade do momento enquanto perdurar a pandemia no Estado, incluindo a utilização de tecnologias de informação próprias ou disponibilizadas pela Secretaria que assegure a implementação temporária de medidas educacionais que viabilizem o estudo domiciliar, assegurando aos gestores o exercício da sua autonomia e criatividade. Aqui é de maneira genérica, né, já que as escolas particulares, na verdade, elas são normatizadas pela Secretaria Estadual de Educação. É a Secretaria quem dá o norte também para as escolas privadas. E aí a nota de número 5 é mais direcionada para as escolas. No ensino fundamental, no ensino médio, nas modalidades de educação profissional e educação de jovens e adultos, na atual situação emergencial, quaisquer componentes curriculares poderão ser trabalhados na modalidade à distância, desde que registrados e eventualmente comprovadas a frequência e a participação dos estudantes farão parte do total das 800 horas de atividade escolar obrigatória. Então, seguindo essas orientações do Conselho Estadual de Educação, que o colégio, nesses dias, tem trabalhado intensamente para montar essa estrutura, auxiliado pelo sistema de ensino objetivo, o sistema escolar, o Swiss Links, que é aquele sistema que os pais e os alunos têm acesso em sua casa, né? Professores e funcionários do colégio, bem como a Escola da Inteligência. Então, nós temos juntado essas forças procurando meios como oferecer essa educação à distância. E então isso significa que, por exemplo, vocês vão, no caso, aderir a aulas virtuais enquanto isso? Exatamente. Nós montamos uma estrutura de salas de aulas virtuais no colégio, né? São 4 salas nessa primeira semana, depois vamos percebendo a necessidade de aumentar. Os professores virão individualmente gravar as suas aulas no colégio.
Esta aula será disponibilizada no sistema escola para o aluno, né? Ali ele vai ter acesso. Além dessas aulas, então há outros elementos, né, que farão parte das atividades, como por exemplo, além das aulas que serão postadas, outros vídeos, o questionário, o chat e fóruns de debate. Então ali depois, essa aula ser disponibilizada para o aluno, o professor vai estar disponível na sua casa, ali no seu computador, disponível para esses momentos de orientação ao aluno que também estará na sua casa. Isso, no caso, vai depender também de um comprometimento dos pais dos alunos, é isso? Na verdade, nós emitimos um comunicado aos pais, comunicando e também enfatizando de que nós precisamos, quando nós temos alunos do 6º ao ensino médio, na verdade esses alunos são autônomos, né? Já usam o computador, o celular. Hoje todo mundo tem esses instrumentos em casa, todo mundo tem a internet. Até na zona rural nós temos a capacidade, muitas pessoas também se deslocaram para os sítios e têm a capacidade de ter acesso a essas plataformas digitais. Com relação às crianças, aos menores, na verdade, contamos e temos a expectativa positiva de que os pais haverão de estar ali, na medida do possível, acompanhando os seus filhos para acessar essas plataformas. E também não é que a coisa, vamos entender, será colocada ali e automaticamente será tudo feito. Na verdade, aquela atividade será disponibilizada e ela terá um tempo para que os alunos possam ter acesso àquilo. Posteriormente, expira o prazo e então outras atividades serão, aquelas atividades vão sendo substituídas. Então, na verdade, para os pequenos, a importância do acompanhamento dos pais neste momento. Mas nós teremos aulas virtuais todos os dias ou não? Na verdade, nós teremos aquelas aulas que serão disponibilizadas, por exemplo, hoje nós estamos gravando as aulas de amanhã, ok? Certo. Serão, digamos assim, 6 aulas. Na verdade, essas aulas, exatamente, estou aqui com a lista dessas aulas que serão gravadas amanhã. Português, artes, espanhol, matemática, literatura, educação física, inglês e filosofia. Estas aulas estarão disponíveis a partir de amanhã para o ensino médio, né? Nós estamos iniciando essa semana com o ensino médio. Essas aulas estarão disponíveis amanhã, a partir de amanhã. Então, os alunos terão 15 dias para assistir essas aulas, né? Eles terão 15 dias, estamos vendo aqui, são 7 disciplinas nesse primeiro momento. Então, poderíamos, dividindo por dias, poderíamos dizer que eles terão 2 dias para cada disciplina, né? E acompanhar. Então é bom esclarecer isso, que não serão aulas ao vivo, né? Serão conteúdos gravados. Serão conteúdos gravados e disponibilizados na plataforma do colégio, que do SwissLinks, né? Que é o sistema do colégio, que todos os pais, todos os alunos têm acesso. Ele vai ter 15 dias para poder ver esse conteúdo. E aí ele vai ter 15 dias para ver esses conteúdos dessas 7 disciplinas, melhor dizendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas aqui elencadas. Passados 15 dias, essas disciplinas serão, elas sumirão do sistema e mais outras disciplinas chegarão. E para os outros níveis, Padre Costa? Aí para os outros níveis, na verdade é um processo mais delicado, mais complexo, também feito com muito cuidado. Então nós estamos dando continuidade, mas quisemos fazer com o ensino médio, já que os alunos são mais autônomos nessa primeira semana, como uma forma de experimento, e nós estamos cuidando para que na próxima segunda-feira os alunos do Fundamental 1 e 2 tenham acesso também a esses estudos. Os pais fiquem tranquilos que todas essas informações, inclusive com o link, né, o endereço onde teremos o conteúdo lá hospedado, vai ser disponibilizado pela direção nos próprios contatos dos pais, não é isso? Na verdade, nós estamos comunicando tudo pormenorizado no próprio site do colégio, mas também as informações através do texto que são enviados, e também o nosso secretário-geral está gravando um tutorial, né? E, na verdade,
esse tutorial num primeiro momento para os próprios professores, e hoje estaremos emitindo um comunicado e também esse tutorial para que os alunos do ensino médio tenham todo o conhecimento de como acessará essas aulas na plataforma digital. No caso, essa novidade, esse conteúdo digital, ele vai substituir as aulas presenciais? O que a Secretaria, ou melhor dizendo, o Conselho Estadual de Educação, Marcos, nos diz é que, por isso que nós estamos tendo cuidado de fazer algo institucional, né? Não é uma coisa, um professor manda um vídeo, manda uma aula de uma forma espontânea para um aluno, algum aluno que quer aprofundar, que não quer parar. Na verdade, isto é um projeto da escola, né? Até porque na nota o Conselho prevê que, se comprovada a frequência do aluno, daí porque o nosso sistema também tem a capacidade de saber se aquele aluno está assistindo a aula, né? Qual o percentual de aluno que está assistindo a aula. E com os estudos dentro daquilo que é orientado, né, dentro do conteúdo que é previsto para esse bimestre, então essas horas podem ser contadas como atividades do calendário escolar e possivelmente no momento posterior a secretaria pode reconhecer aquilo como aula dada. O Procópio está aqui perguntando, ele coloca o seguinte: lembro que em 1918, com a pandemia da gripe espanhola no Brasil, que matou até o presidente Rodrigues Alves, fez escolas aprovarem todos os alunos do país. Será que isso vai acontecer novamente? Pergunte ao Padre Cocha. Não, eu não acredito. Obrigado a Procópio pela participação, sempre muito atenado, inclusive em questões históricas. Mas eu não acredito nessa possibilidade, porque, veja, hoje nós temos os meios eficazes, né, que são capazes de atingir tantas pessoas. E depois, o calendário letivo ele também pode ser postergado, né? O calendário letivo ele também pode ser adiado. Nós temos aí casos, por exemplo, de quando a greve, nós, na rede estadual, na rede municipal, nas universidades, então as aulas serão dadas num calendário posterior, né? Então, eu não creio nessa possibilidade. A LDB diz que em situações como essa, o número de dias letivos pode ser reduzido, mas por enquanto nós ainda estamos sob controle com esses mecanismos, então, mas não acredito que haveria um oba-oba nesse sentido, até porque isso seria extremamente prejudicial para o aluno. O ouvinte pergunta, então, padre, quer dizer que para os outros níveis não tem ainda previsão de quando vai começar? Na verdade, para o Fundamental 1 e 2, nós vamos começar na próxima segunda-feira. Nessa semana já estamos todos no projeto de gravação, de organização da plataforma, adaptando ao Fundamental 1 e 2. E apesar do Conselho não dar orientação sobre a educação infantil, nós também vimos, e a coordenadora viu com as professoras, que é possível enviar atividades também nessa plataforma para que os pais possam desenvolver com os seus filhos, né? Então, tudo isso a partir da próxima segunda-feira. Inclusive, essa é a pergunta aqui do nosso ouvinte. E quanto à educação infantil, qual a metodologia adotada? Pronto, essa de fato é a fase mais complexa, porque o próprio Conselho Estadual de Educação não dá nenhuma informação. Ele fala no ensino fundamental e no médio. E, de fato, depende unicamente, nesse caso, dos professores do colégio disponibilizar algum material, poderíamos assim dizer, técnica. Ali os professores da educação infantil já me falaram que tem como. Na verdade, eu conversei com eles e achei que não poderíamos fazer nada, mas conversaram comigo: sim, padre, a gente pode desenvolver algumas atividades que serão orientadas para os pais, e os pais haverão de fazer aquilo com as próprias crianças em suas casas. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ela pergunta o seguinte: esse prazo da realização da atividade de 15 dias também será para o Fundamental 1?
também, neste caso, certamente nós haveremos de dar este período talvez menor, porque a educação fundamental tem menos disciplinas, então, mas nós estamos essa semana, todas as questões sobre o Fundamental 1 e 2 estamos dirimindo. Então dá para todo mundo se organizar, né? Olha, Marcos, veja só, no caso do Colégio Diocesano, todo mundo, nós conhecemos a nossa clientela, todo mundo tem um celular ou um computador em casa, né? Todo mundo, eu acredito, que tenha a internet. Então, precisamos dar esse passo importante. Nós estamos fazendo essa semana experimental, né? E vamos perceber, a partir do ensino médio, nessa fase experimental, como as coisas andarão. É um projeto que nós estamos desenvolvendo para manter o aluno ligado nos seus estudos. Muitos alunos têm nos perguntado sobre isso e, vamos dizer, é algo novo, né? Certamente vamos ter momentos de aprendizagem, vamos também pedir a colaboração dos pais, dos alunos, que teremos que ter paciência e compreensão por algumas situações adversas que possam acontecer. Mas eu poderia utilizar aqui aquela música de Raul Seixas que diz, né? Eu que não fico no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Então, nós temos os meios, a tecnologia nos coloca tantas coisas e nós vamos ficar simplesmente esperando o tempo passar. Então, vamos acreditar que esse projeto possa ser levado a bom termo. Tem mais pergunta aqui. Pergunta ao padre quanto ao pagamento das mensalidades dos isolados, se o colégio está aberto para isso. Na verdade, nós estamos também querendo, informei sobre o ensino fundamental e o médio e o cursinho. Nós estamos também nessa mesma plataforma com isso. Com relação ao pagamento, na verdade, tudo é feito através de boleto, né? Então, as pessoas podem procurar. Na verdade, quando se trata, nós temos os caixas, nós temos acesso às contas ou nos caixas eletrônicos e ali, certamente, poderá o boleto ser tranquilamente. Agora me falta o nome. Postergado, adiado? Não, eu diria como quando você vai na sua conta na internet ou no caixa. Você paga na internet, no paga caso. Na internet ou no próprio banco, né, no caixa eletrônico. Mas qualquer dificuldade nesse sentido seria bom ligar para o próprio colégio, 3421-1635, para maiores informações sobre esse aspecto. E com relação aos isolados, nós também estamos contactando os professores, eles haverão de dar uma resposta também com relação à utilização das plataformas digitais para a continuação do curso dos isolados. O ouvinte pergunta aqui para os pais que não sabem usar a internet, como é que faz? Veja só, certamente essa pergunta é pertinente em alguns casos, mas o sistema de escola, ele cada pai foi convocado a acessar esse sistema. É tão difícil que numa casa não tenha pelo menos uma pessoa que não saiba acessar esses meios digitais, né? Até porque os nossos pais, veja só, eu já tenho idade de ser avô das nossas crianças, né? Então os pais do colégio, muitos têm idade de ser meus filhos, vamos assim dizer. Então as crianças, algumas já têm idade de ser meus netos. Então, eu creio que pode até acontecer, mas seria muito difícil numa casa não ter alguém que não saiba utilizar essas plataformas. Outra pergunta aqui chegando, esses conteúdos que foram trabalhados neste período, o conteúdo virtual, serão retomados no retorno das aulas ou não? Certamente nós haveremos de fazer revisão, haveremos também de perceber se funcionou a contento e se tiver funcionado a contento, se houver um bom desenvolvimento das atividades, então bola para frente. Se não, nós temos como fazer isso a partir da própria avaliação que o professor vai fazendo com o seu aluno na própria plataforma. Se não tiver funcionado a contento, então é necessário que a gente retome. Outra pergunta é aquela criança que não conseguir acompanhar em casa. O que será feito quando retornar às aulas?
Aí nós vamos ter que, o colégio, na verdade, não é só por esse aspecto, mas em toda a sua trajetória, em toda a sua atuação pedagógica, ele tem sempre o modo de acompanhar, mesmo quando uma criança chega com alguma carência, por várias situações, então o colégio tem sempre uma forma de dar aquele apoio pedagógico para aquela criança se insira na sua turma e não tenha nenhum prejuízo e nenhuma dificuldade com relação aos outros. Isso deixou bem claro que, além das aulas virtuais, o professor vai estar disponível também para poder tirar dúvidas. Exatamente, porque não é somente a aula, o vídeo aula que chegará em casa, mas os professores estarão ali disponíveis para atender os alunos, né? Porque os nossos professores têm os horários e esses horários de aula estarão sendo dadas ali na plataforma, né, através de chat, através do fórum, questionários, através das indicações que os professores de exercícios que eles vão colocando nas plataformas. Então o professor tem como ver isso. O ouvinte ainda insiste com relação à questão do isolado, porque ele coloca a informação que tive lá no colégio, no dia que me matriculei, é que o pagamento somente seria na tesouraria do CDS, do isolado. Essa parte da tesouraria, eu, na verdade, porque o colégio ele é grande e tem cada departamento, né? Então eu pediria então a eles que se dirija por telefone, né? Ligue para o telefone e então obtenha então esta resposta. 3421 1635. Tem uma pergunta aqui que o senhor, como professor, também talvez possa informar. O ouvinte quer saber se as escolas estaduais também terão esses recursos. Olha, o que eu percebi, aqui eu tenho da Secretaria de Educação, melhor dizendo, do Conselho Estadual de Educação, esta nota é que e também por conversas que eu tive com professores, com pessoas da rede estadual, é que a rede estadual da educação também está se preparando para a implantação desse sistema, né? E, na verdade, veja só, eu vou repetir aqui a nota da Secretaria, né, do Conselho Estadual. As instituições vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte deverão observar no que couber as instruções e normas emitidas pelas autoridades e poderes constituídos a respeito da excepcionalidade do momento enquanto perdurar a pandemia no Estado, incluindo a utilização de tecnologias de informação próprias ou disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura, que assegure a implementação temporária de medidas educacionais que viabilizem o estudo domiciliar, assegurando aos gestores o exercício de sua autonomia e criatividade. Então, aqui é uma coisa que se refere a todas as escolas, seja da rede estadual, seja da rede particular de ensino. Então, eu creio que não sou da rede estadual de ensino, mas pelas conversas que eu tive, e por esta nota, a Secretaria deve estar pensando alguma coisa para a rede estadual. E como há uma tendência de que o decreto seja renovado, então isso deve acontecer, né? Alguma forma criativa de poder transmitir para os alunos que estão em casa o conhecimento, né, padre? Exatamente, porque, veja só, esta pandemia do coronavírus, pelo que nós estamos ouvindo dos especialistas, dos cientistas, dos médicos, nós não estamos nos baseando naquilo que está falando o presidente da República. Aliás, ninguém de bom senso está falando baseado naquilo que diz o presidente da República. Nós estamos falando baseado naquilo que diz o ministro da Saúde, estamos falando naquilo que dizem os médicos, naquilo que diz as autoridades da Organização Mundial de Saúde do mundo inteiro. Nós estamos apenas no início. Ainda não chegamos ao pico, né? A perspectiva é que isso chegue em abril e maio. Portanto, digamos assim, nós temos que estar prontos e preparados para situações que poderão continuar com o isolamento social um bom tempo ainda. Esse deve ser o nosso cuidado. Nós estamos vendo aí exemplos
na Itália, né, que começou há um mês atrás de nós, mas a situação é periclitante, a situação é difícil na Itália e na Espanha, porque não houveram os cuidados necessários a tempo. Padre Costa, os alunos que têm dificuldades de aprendizado, como autismo e outros, vão conseguir acompanhar? Veja só, aquela professora ou professor estará exatamente em contato neste fórum, também com o chat, com o aluno ou com o pai do aluno. Então ali haverá um diálogo tanto na plataforma ou outros meios que a professora poderá conversar ali com o pai, ou com a mãe, com aquele aluno e assim dar os indicativos. Padre, então vamos só recapitular. Amanhã começa para o ensino médio. Amanhã começa para o ensino médio e cursinho, né? Hoje nós estamos já com toda a estrutura pronta, essas gravações estão acontecendo hoje, né, de uma forma individualizada, e amanhã os nossos alunos estarão tendo acesso às primeiras aulas. E na próxima semana? Aí na próxima semana nós vamos então ter, a partir de segunda-feira, dia 6 de abril, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e também estaremos, apesar do Conselho não normatizar sobre a educação infantil, mas nós também estaremos disponibilizando atividades para a educação infantil. Obrigado, Padre Costa, por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvintes, pela atenção. Queria exortar a comunidade do Colégio Diocesano para vivermos este momento também com paciência, também com compreensão, vivendo também nessa dinâmica de que tudo é novo para nós, inclusive lidar com esta pandemia, mas o melhor momento, a melhor coisa que nós devemos fazer é permanecer em casa, conforme as autoridades sanitárias competentes, os cientistas, os médicos, as autoridades de saúde nos dizem, para que nós possamos controlar este vírus e principalmente para não sobrecarregar o sistema de saúde, que é já por si só precário. Um bom dia para todos.